cultuarem ao Senhor de casa, do trabalho, pelas redes sociais. A nossa oração é que a tua voz seja ouvida, entendida, obedecida. Esse lugar está tomado pela tua presença. Faz a tua obra, glorifica o teu santo nome, em nome de Jesus. Você diz amém? Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com você. Eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com você nessa noite. E eu peço que ainda de pé, você pega a sua Bíblia, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 21, versos de 1 a 6. Eu quero embasar a nossa mensagem nesse texto. E a palavra de Deus, que é viva e não volta vazia, através desse texto e contexto, o Senhor vai falar comigo e com você nessa noite. Quem crê nisso? 2 Crônicas, capítulo 21. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Faremos a leitura dos versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas 21, versos de 1 a 6. Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jorão, porque este era o seu filho mais velho. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Você pode se assentar. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto aí, por gentileza. O texto está nos falando sobre um rei chamado Jeorão. E eu quero me deter no primeiro momento dessa palavra, no texto, para depois a gente fazer alguns destaques e as aplicações devidas à minha e à sua vida. Mas nos disse o texto que acabamos de ler que Josafá descansou. Esse foi o galardão do rei que foi fiel e serviu ao Senhor por toda a sua vida. Josafá dedicou toda a sua vida servindo ao Senhor. E a Bíblia diz que Jeorão, seu filho mais velho, assumiu o trono. Se você volta alguns capítulos, 2 Crônicas, capítulo 17, versos de 3 a 6, nós lemos assim sobre Josafá: o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que o seu predecessor Davi tinha seguido. Ele não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que ele teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Eu posso lhe dizer com toda a segurança, com base nos dois textos que acabamos de ler, que Jeorão teve exemplo dentro de casa. Seu pai foi um homem de Deus. Do começo ao fim, Josafá se esforçou e andou nos caminhos do Senhor. Mas Jeorão
não anda nos caminhos do seu pai. Vamos entender. Jeorão era casado com Atalia, filha de Acabe. Se fazia necessário haver separação, mas havia uma profunda e estreita relação com aqueles que eram perversos em Israel. Ele escolhe mal para casar. Ele escolhe muito mal. Acabe e Jezabel eram pessoas da pior qualidade. Pessoas terríveis. Jeorão, com essa aproximação, constitui esse laço familiar que desagrada ao Senhor. E esse laço familiar não traz problema apenas para a casa dele, mas enfraquece a nação de Israel, porque Deus reprovava essa aliança. Cuidado com quem você estabelece aliança. Se você é solteiro, solteira, tome cuidado com quem você vai escolher para casar. Quando eu falo de aliança, eu falo de negócios também. Cuidado com quem você chama para perto, com quem você estabelece alianças. Mas vamos entender quem é Jeorão e quais foram seus atos. Quando ele sobe ao trono, ele imita o exemplo de Jezabel, não de seu pai, Josafá. E como a gente leu, assim que ele assume o trono, o primeiro ato dele, ele mata todos os seus irmãos. Segundo ato dele, ele mata todos aqueles que pudessem trazer para ele qualquer tipo de ameaça. A regra de Jeorão era a seguinte: se ele se sentia ameaçado por alguém, ele imediatamente destruía. E esse é o procedimento de muita gente hoje, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que prejudica a vida do outro com muita facilidade, é ou não é? É ou não é? Às vezes no ambiente de trabalho está sorrindo contigo, está tomando um cafezinho lá na copa, mas por trás está cavando a tua cova. É ou não é? Que Deus te guarde, te dê discernimento em nome de Jesus. A gente não precisa aprontar para ninguém, porque como diz Isaías capítulo 49, o que é nosso está na mão do Senhor e vem de Deus para mim e para você. Amém? Se alguém lá no teu trabalho foi promovido, verdadeiramente celebre com ele, celebre com ela. Amém? Porque você não precisa correr por aquilo que não é seu, porque o que é seu está na mão de Deus. Quem crê nisso? E vai chegar até você. Amém? Olha o que faz Josafá antes de morrer. Ele havia deixado para cada filho uma cidade fortificada, sobre as quais cada um iria governar, mas Jeorão não queria que seus irmãos tivessem domínio sobre essa cidade. E ao invés de promover a paz, respeitando a memória de seu pai, porque em vida ele divide tudo para que a família permanecesse em paz. Ao invés de promover a paz, buscar a Deus junto com seus irmãos, para que o reinado continuasse de paz, ele e todo o povo, ele segue o caminho da sogra e do sogro. Ele decide reinar pela espada. E como diz a palavra, foi Jesus quem ensinou: quem quiser viver pela espada também morrerá. Quem apronta não vive em paz. Sim ou não? Sim ou não? Quem vive armando para os outros não vive em paz. Seja prudente, faça a sua parte. Simples como as pombas, prudente como as, mas isso não fala de esperteza para prejudicar os outros. Isso fala de estar atento, de não ser inocente. Amém? Prudentes, sim. Agir com discernimento, sim. Na presença do ímpio, disse Davi: eu vou falar pouco. Eu vou botar um guarda na minha boca. Na presença do ímpio, eu falo pouco. Porque até o tolo, quando está calado, ele se passa por sábio. Então, diante desse estilo de vida que não agradava ao Senhor,
Diante dessas atitudes perversas, mesquinhas, de armações, tramas, o Senhor lhe manda um recado. Capítulo 21, sua Bíblia está aberta, verso 12. Olha o que diz o texto. Me acompanhe na leitura, por gentileza. Então, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu antepassado: você não tem andado nos caminhos de seu pai, Josafá, nem de Asa, rei de Judá. Sim, nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Olha a pequenez de Jeorão. Homens que eram melhores. Quem está falando é Deus, através do profeta Elias. Não é recado, é Deus que está dizendo: você matou homens que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente. Terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram os bens que encontraram no palácio do rei, também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem e ele morreu sem deixar nenhuma saudade. O texto vai nos falar algo interessantíssimo. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Verso 19, a gente para aqui. Estando contra o Senhor e fora da sua palavra, o que é que acontece? A gente perde a bênção de Deus. O ano está terminando e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se você tem tido vitória, atribua isso à mão do Senhor estendida sobre você e a sua prudência ao seu trabalho também. Porque a nossa parte Deus nunca vai fazer. Deus não nos infantiliza. A minha parte sou eu que faço, Deus não faz por mim. Amém? Amém? Cuidado com essa espiritualidade, me permita a sinceridade, burra. Deus vai fazer tudo. Vai não. Vai não. O possível é você que faz. Acordar todo dia, 5:30 da manhã, tomar um banho e sair para trabalhar. Cuidado com as ilusões da internet. O cara gravando vídeo numa BMW. Assim é muito fácil. Mas o que traz dinheiro é acordar cedo e trabalhar todo santo dia. Amém? Amém? Aí sim você ora para o Espírito Santo de Deus lhe acordar todo dia, para você acordar e ir sorrindo para o trabalho, em nome de Jesus. Amém? Isso eu faço, Deus não faz por mim. O impossível Deus faz. O possível sou eu que faço. Se você me entende, diga amém. Qual o problema de Jeorão? Contra o Senhor, fora da sua palavra, ele põe as mãos pelos pés, ele tolera o que Deus abomina, ele começa a ter como prática de sua vida aquilo que Deus reprova, perde a bênção de Deus. Essa severidade, pastor, é porque estamos no Antigo Testamento. Deus é amor, mas Ele continua sendo justiça. A lei da semeadura foi Ele que estabeleceu. O que você semear, isso você colherá. Gálatas capítulo 6. Não se engane, de Deus não se zomba, com Deus ninguém brinca. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá.
O que semeia na carne, da carne colherá a destruição, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você está comigo, amém? Esse texto que lemos, Jeorão foi lembrado de 3 grandes reis de Judá: Davi, porque foi fundada a dinastia real; Asa, um piedoso rei comprometido com a purificação do povo de Deus; e seu próprio pai, Josafá. O que Elias fala é que ele tinha exemplo demais, mas ele não seguiu. A vida é feita de escolhas. Em vez de seguir esses exemplos, ele copia o péssimo exemplo de Acabe e Jezabel. E em seu reinado, a adoração a Baal foi, por causa de sogro e sogra, e dele também, amplamente difundida. Ele permite idolatria logo aonde? Em Judá, que era o único lugar onde o Senhor havia sido adorado sem qualquer influência do paganismo. O pai prepara tudo, coloca ele na cara do gol, segue o exemplo, ele faz tudo errado. O que é que você tem feito para a sua vida? As tuas decisões têm te levado para onde? Jeorão não era apenas um idólatra. Jeorão era um assassino. Havia matado seus irmãos só porque se sentiu ameaçado. E o Deus que é justo, que ama a justiça, fez colher tudo que ele plantou. Irmãos, a verdade de Daniel, capítulo 2, versos de 20 a 22, ela permanece de pé. Ô pastor, o que é que diz Daniel 2, versos de 20 a 22? Escuta: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Sabedoria e poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Ele estabelece reis, ele tira reis. Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela coisas profundas e ocultas. Ele conhece o que jaz nas trevas, porque com ele habita a luz. Ele vê todas as coisas. Você está sendo injustiçado, injustiçada? Deus não tarda. Ele age na hora certa. Sabe qual é a questão? É que tanto a sua vida como a vida do outro que está te prejudicando são preciosas para ele. É por isso que a ira do homem não opera a justiça de Deus. É porque tanto a sua vida como a vida do ímpio lá são valiosas para o Senhor. Não faça a oração feiticeira, se é que existe oração feiticeira, né? Tem uns crentes que vai dizer assim: põe ele no leito, Jesus. Bota ele na cama. Mexa comigo não, viu? Que eu sou ungido. Deus vai sentar a mão em você. Ele vai agir do jeito que ele quiser. O propósito dele é alcançar aquela vida lá. Sim ou não? Sim ou não? Mas ele está vendo ou não está? Tá, irmão. Ele estabelece, ele retira, ele dá, ele toma. Sim ou não? Está na Bíblia, eu posso provar para você. Ele preserva a vida, ele põe na sepultura. E em se tratando de Deus não tem nada errado, porque ele é o doador da vida, ele dá e tira de quem ele quiser. Errado eu e você. Eu não posso tirar a vida de ninguém, mas Deus, ele é o doador da vida. Ele dá, ele tira, e está tudo certo. Que foi o que Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos continuar. Então, o que aconteceu? Mediante a palavra de Deus, por meio do profeta Elias, Judá foi invadida, tudo foi saqueado, levaram sua família, seus bens. Ele foi acometido de uma doença dolorosa, persistente, que em 2 anos lhe ceifou a vida. E assim foi a vida desse homem chamado Jeorão. Segundo Crônicas 21, verso 19 e 20. Agora eu chego na parte da mensagem que eu quero começar a fazer aplicações na minha e sua vida. Preste atenção aí. Verso 19 e 20 de segundo Crônicas 21. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano,
Tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram, como Deus falou. Ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou apenas 8. A vida foi encurtada pela maldade, pela desobediência, pelo coração obstinado, por tolerar o que Deus abominava. Apenas 8 anos. Morreu como? Como é que diz a tua Bíblia? Morreu como? Outra versão diz assim: sem deixar saudade nenhuma. Eu sei que ninguém é insubstituível. Concorda comigo? Concorda? Mas eu espero que quando você partir e quando eu partir, a gente deixe saudade. Eu espero que você carregue com você a bênção de Deus, para que quando você chega no trabalho, todo mundo diga: chegou o abençoado, chegou a abençoada. Vai melhorar agora, porque o abençoado chegou, porque você carrega a bênção de Deus, amém? Agora, conhece alguém lá no teu trabalho, que quando ele chega, todo mundo se afasta assim: misericórdia, chegou. Conhece alguém assim? Chegou, só a graça. Vou para o meu setor porque o negócio vai piorar aqui. Ele morreu sem deixar saudades. Sabe o que está nos dizendo esses dois versos, 19 e 20? É que o povo não lamentou a sua morte. Sabe por que o texto está dizendo isso? É preciso considerar o tempo bíblico em que um rei morre. Na morte de um rei, era feito tradicionalmente uma fogueira real em homenagem a ele, e não fizeram para Jeorão. Em se tratando de um rei, a maior humilhação foi o fato dele não ter sido sepultado em um túmulo real, apesar de ter sido sepultado na cidade de Davi. Posso te dizer uma coisa? A forma como você marcar as pessoas é a forma como elas lembrarão de você. Deus chamou Abraão e nos chama nessa noite com o mesmo propósito: ser tu uma bênção. E quem te abençoar, pode ficar tranquilo que eu abençoo. E quem te amaldiçoar, deixa comigo, meu filho, que eu resolvo. Mas eu te chamo para que você seja uma bênção. Vamos falar a real? Tem gente que não faz falta. É ou não é? É ou não é, irmão? Hein? Não é pecado ser sincero, não. Tem gente que não faz falta. Às vezes sabe por quê? Porque só traz problema, só complica, é a favor do contra. Nunca tá bom, sempre tudo tá ruim. É ou não é? E eu quero nessa noite, rapidamente, não vou me alongar, mas aprender o que não fazer a partir da vida de Jeorão. Ninguém é insubstituível. Mas eu espero que você carregue a bênção de Deus na sua vida, e as pessoas sintam falta de você. Amém? Para exemplificar, vê só. Vocês lembram da morte de Billy Graham? A repercussão que foi nos Estados Unidos e no mundo? Vocês lembram? Agora me permita a sinceridade. Saddam Hussein fez falta? Um tirano. A semelhança de Jeorão, morreu sem deixar saudades.
Para pensar. Você vai deixar saudades? Você tem sido a bênção que Deus quer que você seja? Você tem sido bênção, tem que começar por casa. Amém? Tem que começar em casa. E que não seja só por pagar a conta. Que não seja só porque é o principal provedor ou provedora. Eu estou falando de relacionamento. Família é feita de gente. E eu não estou falando de pagar conta. Eu estou falando de bênção. Vida na vida. Agora, eu não vou falar mais de Georão, não. Eu quero falar de mim e de você. Está preparado? Amém? Georão foi só uma introdução, porque Georão já morreu. O destino dele, Deus é quem sabe. Eu não sou juiz de ninguém. Eu não sei se nos 2 anos ele se arrependeu. Eu não sei se ele, não sei. E não compete a mim querer fechar essa questão. O que compete a mim é pensar sobre a minha vida hoje. Será que eu deixo saudade na vida dos meus filhos? Será que eu deixo saudade na vida da minha esposa? Será que eu deixo saudade na vida daqueles que eu me relaciono diariamente nesse lugar, nessa igreja? Carregamos a bênção de Deus sobre a nossa vida? O chamado de Deus para Abraão foi esse: ser tu uma bênção. Deixa eu te lembrar uma pessoa que a Bíblia não diz nem o nome dela, mas está registrado na palavra que onde ela estava, ela foi bênção. Nem o nome dela é citado, mas ela marcou a vida do seu Senhor. Deixa eu lembrar aqui 2 exemplos de pessoas que foram bênção, independente de onde e de como estava. Porque ser bênção na bênção é bênção. Amém? Mas sinal da bênção de Deus na nossa vida é quando onde eu estou e como eu estou não me é favorável, e mesmo assim eu sou bênção. Quando a minha situação é adversa, é complicada. Quando eu não estou numa situação tranquila, e mesmo assim eu sou bênção. Porque eu entendi que o chamado de Abraão é o meu: ser tu uma bênção. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você pode fazer o bem, mas por causa da sua situação interna ou do seu contexto você não faz, você ainda não aprendeu a ser bênção. Se o ser bênção para você está totalmente condicionado a como você se sente e a sua e o seu contexto, você ainda não aprendeu. 2 Reis, capítulo 5, verso 2 e 3, vai dizer assim: ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. É só o que a Bíblia vai dizer sobre ela. Uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, ela foi levada como escrava. Concorda comigo que ela poderia nutrir ódio para com essa nação? Concorda comigo? Sim ou não? Concorda comigo? Tiraram-me da minha nação, me separaram da minha família. Eu sou escrava na casa desse homem. Eu faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu tenho que fazer. Mas se eu não pudesse, eu não fazia. Num dia com a sua senhora, ela diz assim: se o meu Senhor fosse a Samaria e procurasse um profeta que está lá, ele seria curado da lepra. Se o coração dela tivesse azedado, toda vez que Naamã chegava em casa, tirava a sua indumentária de general, via lepra, ela poderia dizer: acha tome, quero nem saber, eu quero que morra desse jeito. Não. Escrava. Ela disse: minha senhora,
seu esposo pode ir na minha terra, tem profeta lá. E se ele for lá, ele será curado. Sabe o que Deus quer de você e de mim? Esse mês de dezembro, se não foi até novembro, seja a partir de dezembro, 25, 26, 27, 28, até Jesus voltar. Sê tu uma bênção. E se te fizerem o mal, você paga o mal com o mal com o, porque Jesus disse que a gente não pode se deixar vencer pelo. Ela poderia ter agido com indiferença. Ela poderia ter ficado calada, como escrava que era. Não. A bênção que ela tinha conhecimento, ela passa adiante, ela compartilha a bênção que já existia em sua vida. E o homem era meio difícil. Naamã era meio soberbo. Ela fala isso, e na vida de Naamã, Deus usa quem? Pessoas simples. Porque quando ele vai procurar o profeta nem sai para falar com ele, você conhece o contexto. Manda ele tomar 7 banhos no rio, e ele vai ficar curado. Era um homem de autoridade. Pensava eu que o profeta viria, iria impor a mão sobre o lugar afetado, oraria ao seu Deus e eu seria curado. E mais uma pessoa que a Bíblia não diz o nome, seu servo diz: meu senhor, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Ele está pedindo só para o Senhor mergulhar. Deus usou 2 pessoas simples para ajudar e abençoar a vida de Naamã. Seja a bênção que as pessoas precisam. Não queira só bênção, não. Seja você a bênção na vida das pessoas que te rodeiam. Você pode dizer amém? Com José, eu aprendo muitas coisas. Gênesis 39, versos de 20 a 23, está escrito: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Irmão, por que José foi para a cadeia? Por quê? Foi acusado de adultério, sim ou não? Sim ou não? Potifar sabia a mulher que tinha. Cada marido sabe a mulher que tem, cada mulher sabe o esposo que tem. Sabe ou não sabe? Se ele achasse que José tivesse tentado mesmo, ele não mandava prender. Ele mandava o quê? Matar. Qual é a situação que José está passando? Injustiça. Tu já passaste por injustiça? Ser acusado do que não fez? Já passou por isso? Quais foram as sensações no teu coração? Eu, na minha humilde opinião, entendo que injustiça é uma das piores situações para um ser humano enfrentar. Ser acusado do que não fez. E se a gente para pensar na história de José, imagina como ele poderia ter agido se o coração não fosse devidamente tratado, quando o faraó coloca ele como o segundo. Para pensar na tua vida, a injustiça que alguém te fez. Aí Deus muda as coisas na tua vida, aí Deus te exalta. Aí aquela pessoa que te injustiçou está onde? Na tua mão. Tem que ser muito crente, sim ou não? Já pensou se José, eu vi o pastor Cláudio Duarte dizendo isso, se José chegasse na casa do mulher e dizer: e aí, maluca, e agora você vai me acusar de quê? Daquele jeito peculiar dele de falar. Não, ele foi chamado para ser bênção. Cada um dá o que? Cada um dá o que? Você tem a bênção de Deus?
Então, mesmo em meio às injustiças da vida, você vai passar adiante o que Deus colocou na sua vida, amém? Sabe qual era o grande detalhe aqui? O Senhor, diz o verso 20, o Senhor estava com José. O Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Irmão, eu estava pensando nisso hoje à tarde. José conseguiu ser bênção até na prisão, irmão. Até na prisão. Passou quanto tempo aqui? Aqui ele revela 2 sonhos e diz assim: quando você voltar lá para servir a Faraó, porque um ia morrer e outro seria restituído ao cargo. Ele disse assim: lembra de mim. Ele lembrou? Não. Ele abençoou a vida dele, revelou o que Deus disse, e ele se esqueceu. Ó, mesmo se forem injustos com você e se esquecerem de você, o que é teu está nas mãos de Deus. Não deixe o seu coração azedar. Não deixe. A bênção de Deus estava na vida de José. Ou seja, ele, aonde passou, ele foi bênção. Ele não deixou o seu coração azedar. Você sabe que o primeiro embate que ele enfrenta foi dentro de casa, por compartilhar os sonhos que Deus lhe deu. Irmão, construa pontes e não fortalezas. Pontes estabelece elos, e a vida dá muitas voltas. O trabalho de onde você saiu, eu espero que você tenha saído de lá com uma porta aberta, exalando o bom perfume de Cristo por onde você passa. Eu espero que tenhamos a sabedoria de viver assim, construindo pontes, estabelecendo elos e não criando fortalezas, que uma hora na vida vai te deixar isolado. Olha só o que aqui Eclesiastes 11:6 diz: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retire a tua mão, ou seja, continue semeando, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, seja prudente. Como lavrador que semeia vários tipos de semente em vários tipos de terreno. O que é que nós temos semeado em nossa vida? E aí um exemplo emblemático para mim, Davi e Jonatas. Por causa dessa amizade, 3 vezes Jonatas livra Davi de ser morto por seu pai. Quando Saul planejava, Jonatas ia lá e avisava a Davi. Depois você lê capítulo 18, 19 e 20 de 1 Samuel. E você vai ver como Jonatas livrou Davi. A amizade entre eles foi perpétua, até depois da morte de Jonatas. Foi tão bem estabelecido que ficou uma porta aberta entre Davi e Jonatas. Jonatas morreu. Seu filho Mefibosete, filho de príncipe e neto de rei, quem olhasse diria assim: futuro garantido, palácio. Estava vivendo de favor na casa dos outros, porque a vida muda para qualquer um. Seja bênção, semeie bênção na vida das pessoas. A mão que você hoje levantar, lá na frente, pode te ajudar a levantar. Porque no trono só tem um, e é Deus. A nossa vida sofre variáveis drásticas. Seja bênção,
Você pode dizer para quem está do seu lado: seja bênção. Diga aí, vá, diga para ele, para ela, diga: seja bênção. Jonatas morre, mas seu filho Mefibosete, que ficou aleijado porque sua ama, querendo protegê-lo, leva uma queda com ele e ele fica aleijado. Davi está no palácio e ele se lembra do seu amigo. E ele diz assim: existe alguém ainda da casa de Saul para quem eu possa mostrar benevolência? Ele não lembrou por causa de Saul, concorda comigo? Porque 15 anos da vida de Davi foi perseguido por Saul só por ciúme de Saul. Davi lembra por causa da sua amizade com Jonathan. Sabe o que acontece? 2 Samuel capítulo 4, verso 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou, fugiu com ele, mas na pressa deixou ele cair e ele ficou manco. E o seu nome era Mefibosete. Eu espero que a memória que você deixe na vida dos outros seja de bênção. Porque Provérbios 10, verso 7 diz assim: a memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Com a bênção do Eterno, que você marque positivamente a vida das pessoas. Eu conheço a história de um homem que uma pessoa de posse chamou ele, levou ele num condomínio, levou ele num apartamento. Quando ele abriu a porta do apartamento, a pessoa entrou no apartamento, ele fez: está vendo esse apartamento? Fez: estou, é seu. Ele fez: como assim? É seu. Sabe por quê? Pela bênção que seu pai foi na minha vida. Como forma de gratidão pelo que seu pai fez por mim, eu estou lhe dando esse apartamento. Só para manifestar gratidão. Você só vai viver errante se você quiser. Porque sabe qual é o plano de Deus para mim e para você? Salmo 121, 8. O Senhor quer guardar a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para. Mas aí tem duas inclinações na minha e na sua vida. Ou você vai viver na carne, lá no teu trabalho, na tua casa, agindo e fazendo as coisas com esperteza, no pior sentido da palavra, ou você vai seguir a orientação do Senhor. O que é que Davi faz com Mefibosete? A partir de agora, ele vai comer na minha mesa. E tudo que era de Saul e de seu pai, eu vou devolver para ele. Eu profetizo em nome de Jesus que a bênção de Deus sobre a sua vida alcance a sua descendência em nome de Jesus. E pelo que você planta hoje, a partir da sua vida com Deus, que seus filhos possam colher para a glória do nome do Senhor. Quem crê nisso? Quem crê nisso? A palavra de Deus vai dizer que nós seremos benditos ao entrar e bendito ao. Começamos o ano com a bênção do Eterno. Vamos terminar o ano com a bênção do Eterno. Mas o propósito dele continua de pé, para mim e para você. Ser tu uma bênção. Olha só que coisa maravilhosa. O Salmo 121, no verso 7, ele diz assim: o Senhor te guardará de todo mal. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Que a sua vida esteja aos pés do Senhor. Esteja aos pés. Vai chegar o final de ano, não precisa pular 7 ondas não. Se vestir branco, seja por opção, não por misticismo. Se vestir amarelo, que não seja para atrair prosperidade. Porque o que você precisa, que eu preciso, é do favor de Deus. Se Ele nos abençoar,
estaremos abençoados. Deuteronômio 28, verso 1 e 6. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o teu Deus te abençoará e te exaltará sobre todas as nações da terra. E no verso 6, ele vai dizer assim: bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Como diz a música do Nani Azevedo: bendito serei na terra. Aonde eu pisar, o favor de Deus vai me acompanhar. Você crê nisso? O que minha mão vier a realizar, a bênção de Deus vai se perpetuar. A partir de Gênesis capítulo 37 até o 50, está o relato da história de José. E uma coisa que marca a história desse homem é isso: e o Senhor estava com José. É tudo que você precisa. Vença a você mesmo. Se o teu coração está travado com alguém, se você deita na cama e essa pessoa alugou um triplex na tua cabeça, ela mora dentro de você. Por quê? Porque você não perdoou. E tem gente ainda que acha que perdoar, quando a gente perdoa, a gente é besta. É não, irmão. Isso é saúde. Saúde. Perdoa. Alguém perguntou por um sábio uma vez: o que é que eu faço se eu não consigo perdoar quem me machucou? Ele disse: continue a se punir. Porque a falta de perdão é o quê? É autopunição. Você está se punindo, achando que não deve perdoar. Deixa essa pessoa morar dentro de você aí. Quando se fala no nome dela, o que é que você sente? Quando você encontra ela no caminho, como é que você age? Fica com as patacas vermelhas no corpo, a respiração muda. Perdoa e viva livre desse mal. Amém? Mas o Senhor não sabe o que fez comigo. Pode crer, a melhor coisa a fazer é perdoar. Eu queria que você apresentasse a sua vida ao Senhor. Eu queria orar por uma coisa nessa noite: que nenhuma raiz de amargura permaneça no seu coração. E principalmente para quem te prejudicou, você vai liberar perdão para viver em paz, em nome de Jesus. Apresenta a tua vida. Coloca a tua vida diante dele nesse momento.